Bom, mais uma vez aí tentando ajudar vocês aí com a lista de exercícios que o Danilo deu pra gente. Tá, fiz o desenho aqui da figura, tá, que tem no enunciado. E aqui ele fala que os dois blocos, A e B, estão em equilíbrio e pedindo para calcular, pra gente achar a massa desse bloco em A aqui. Só que a gente deu aqui, ele só deu falando que está em equilíbrio e ele deu o peso desse bloco B e deu a distâncias até esse suporte aqui embaixo. Primeiro, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que passar as forças que tem. Bom, se aqui ele tem um bloco, existe um peso nesse bloco, a gente não sabe ainda, mas esse peso ele gera uma força. Então, olha, tem uma força forçando essa barra para baixo aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. Ele tem uma força para baixo. Vamos considerar ela como força A. Aqui, ó, tem um suporte aqui, ó, que está impedindo dessa barra cair. Então ela tem uma força exercendo sobre essa barra, impedindo que ela caia. Então tem uma força empurrando ela para cima. Então eu vou colocar aqui, ó, uma força empurrando ela para cima. E vou colocar o nome dela como força P. Lembrando que o nome das forças aqui você coloca de acordo com o que você mais se identificar aí. É mais para você depois se achar aí, tá? Então aqui, ó. Aqui ele também exerce uma força. Esse outro bloco aqui. E esse bloco tá empurrando ela para baixo. Então tem uma força aqui, ó. Força B. E ele deu o peso dessa força aqui. Então com o peso, a gente usando essa fórmula aqui, a gente consegue achar essa força. Então vamos lá, vamos pegar essa fórmula aqui, ó. Então, ó, força B é igual. A massa ele deu aqui, ó, que é de 5 quilos. Então seria 5 vezes a aceleração da gravidade. Ele deu aqui, ó, no enunciado. Ele está considerando como 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos colocar aqui, ó, vezes 10. Então a força B igual 5 vezes 10, 50 newtons. Então vamos colocar aqui, ó, FB igual a 50 newtons. Beleza. Só que agora, ó, a gente precisa achar a força em A. E a gente pode considerar aqui, para achar a força em a somatória dos momentos, sendo que a gente ainda não tem duas forças aqui, então a gente não, na verdade, não pode fazer a somatória das forças, porque a gente precisa pelo menos achar mais uma força aqui, entendeu? Porque como a gente não tem esse resultado aqui, de uma delas, vai ficar mais complicado da gente poder achar só através dessa aqui, ó. Então a gente vai usar a fórmula do momento, que seria essa fórmula aqui, ó. Então a somatória dos momentos, vou colocar aqui momento resultante, MR, igual a zero. Então a somatória de todos os momentos aqui tem que ser zero. Tá, para a gente poder calcular o momento aqui, então a gente vai ter que escolher um lugar como um ponto de apoio. Você poderia muito bem colocar o ponto de apoio no A, aqui, como também aqui, e também aqui. Aí o lugar fica a seu critério, tá? É que o celular perdeu o foco aqui um pouco. Aí. Então tá, como a gente precisa achar do bloco A aqui, não há necessidade de a gente colocar o ponto de apoio aqui. Vamos colocar ele aqui, ó. Porque achando o resultado do bloco A, a gente já elimina, já resolve o exercício aqui. Então vamos considerar esse como ponto de apoio. Então ele vai valer zero. Que ele se tornou ponto de apoio. Lembrando que ele é vezes a distância. Como não tem distância nenhuma nessa força aqui, a distância é zero, a gente multiplicar a força pela distância vai dar zero. Então esse virou o ponto de apoio. Tá, aí agora vamos lá. O momento de FA. Como a gente sabe se ele é positivo ou negativo? Em relação a esse ponto de apoio. Na hora que tem uma força exercendo aqui, o que vai fazer com essa barra? Essa barra ela tá assim. Eu tenho uma força na ponta dela, então essa força vai empurrar ela sentido anti-horário. Então essa barra ela vai exercer uma força no sentido anti-horário, vai fazer com que ela gire em relação a esse ponto aqui, ó, que ela está travada aqui. Então essa força aqui eu vou colocar ela, ó, sentido anti-horário. A gente está trabalhando com sentido anti-horário positivo. É isso? Foi assim que a gente utilizou no outro exercício.
Isso, sentido anti-horário positivo. Aí agora aqui, ó. Essa força a gente não precisa fazer, tá? Porque ela vai dar 0. E vamos considerar essa força aqui agora, ó. Essa força, o que ela está fazendo com essa barra? Ela está forçando a barra para baixo. Então ela está travada aqui, ó. Então na hora que eu empurro ela para baixo, o que ela tende a fazer? Essa força vai fazer com que a barra gire. E se ela está girando aqui, o sentido dela é horário. Ela está girando no sentido do relógio, ó. Está fazendo assim na barra. Então vamos deixar ela como negativo. Beleza. Ó, lembrando que aqui, ó, é que o Danilo, esse sentido horário positivo e sentido anti-horário negativo, sentido anti-horário positivo e sentido horário negativo, vai de você, da forma que o professor está explicando, tá? Não existe um padrão, e esse seria positivo e esse negativo. Tem livros que é o contrário, o anti-horário se torna negativo e o horário fica positivo, tá? Então, como o Danilo está explicando desse jeito, vamos usar dessa forma aí, tá? Beleza, chama aqui. Agora vamos fazer aqui, ó. Então, essa força aqui, ela é positiva. A mais a força P, momento da força P. Agora aqui, ó, essa força aqui, ela tá negativa. Então, menos momento da força B. Tudo isso é igual a 0. Tá? Então vamos lá, ó. A força A gente não tem ainda. Então vamos lá. Força A vezes a distância. A distância até o ponto de apoio, tá? Então a gente vai considerar aqui, ó, 1 metro. Que o ponto de apoio tá a 1 metro dessa barra aqui, ó, desse bloco. Então vezes 1. Mais essa força aqui virou ponto de apoio, então ela é 0, mais 0, menos, ó a força B. Força B até o ponto de apoio, ela tem 1,5 metros. Então, força B a gente tem lá que é 50 newtons, 50 vezes 1,5 metros, igual a 0. Calculando aqui, ó, força A vezes 1. O 0 a gente não precisa colocar. 50 vezes 1,5 vai dar menos 75, igual a 0. Então, força A vezes 1 é igual a menos 75 aqui, passando para o outro lado, ficou 75. Esse 1 dividido, FA igual a 75 dividido por 1, dá a mesma coisa que FA igual a 75 newtons. Beleza, conseguimos achar a força aqui, ó. Essa força em A é de 75 newtons. Agora, o que ele pede lá no exercício? Ele pede para a gente calcular a massa desse bloco A. Só que a massa a gente não tem aqui. A gente conseguiu achar os 75 newtons. O que a gente vai fazer? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó, que contém a massa, para a gente poder achar o valor da massa. Então, ó, força igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ó, a força a gente tem, que a gente achou aqui, ó. Então, ele é 75 newtons. Igual. A massa não temos ainda. Então, vamos deixar a massa vezes a aceleração da gravidade. Ele deu lá no enunciado, ó. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 10. Só invertendo aqui, tá? Então, ficou 10 vezes a massa igual a 75. Eu só mudei a posição aqui, por isso que eu não alterei sinal nenhum, tá? Eu mudei a posição dos dois, por isso que eu não alterei o sinal. Então tá aqui, ó. 10 está aqui multiplicando a massa, então ele passa para cá dividindo. Vai ficar M de massa igual a 75 dividido por 10. Massa igual a 7,5 quilogramas. Tá aí, ó, conseguimos achar a massa do bloco A, que é o que ele pediu aqui, e a força do bloco A em newtons. Beleza? Valeu, galera. Depois estamos aí.